Deixai, ó vós que entrais, toda a esperança. Que frase pesada, não é mesmo? Essas palavras, gravadas nos portões do submundo, ecoam através dos séculos com uma gravidade inegável. Elas formam, sem dúvida nenhuma, o aviso mais famoso de toda a literatura ocidental. Sejam muito bem-vindos a essa análise. Hoje, a gente vai desmistificar o épico clássico A Divina Comédia, focando especificamente na sua primeira e mais fascinante parte, o Inferno, de Dante Alighieri. Nosso grande objetivo aqui é pegar essa obra que às vezes parece meio impenetrável e transformar em algo claro e profundamente conectado com nossa experiência humana real. Beleza, vamos direto ao ponto. Nosso roteiro de hoje passa por 1. O autor e a obra, 2. Política e exílio, 3. A selva escura e 4. Os portões do inferno. Parte 1. O autor e a obra. Toda essa genialidade do poema épico não surgiu do nada, sabe? Ela está fundamentalmente enraizada em dores, perdas e batalhas de uma vida real e muito turbulenta. Para entender o inferno de verdade, a gente tem que entender primeiro o homem que criou tudo isso. Nesta nossa análise, nós estamos usando a riquíssima edição digital do eBooks Brasil. É um esforço fantástico que resgata a tradução brilhante feita lá atrás pelo José Pedro Xavier Pinheiro. E o que deixa esse material ainda mais espetacular é a inclusão das gravuras clássicas do Gustave Doré. Essas imagens imortais não estão ali só para enfeitar o texto. Elas dão uma forma real e visual aos medos de Dante. Torna todo esse nosso mergulho muito mais imersivo. E olha, o que é super interessante aqui é que Dante Alighieri, nascido em Florença em maio de 1265, não era de jeito nenhum um sonhador isolado no próprio mundo. Muito pelo contrário, ele era um homem de ação, dedicado às artes, à ciência e, o mais crucial de tudo, à política superativa da cidade-estado dele. Essa obra-prima nasceu diretamente do coração partido e das amargas derrotas políticas que ele sofreu. Passando rapidamente pela linha do tempo que resume os pilares da vida de Dante. Em 1274, com apenas 9 anos de idade, ele conhece a Beatrice. Ela seria aquele amor platônico inatingível que ia inspirar toda a poesia dele, mesmo depois da morte prematura dela. Mais tarde, lá em 1300, ele chega no topo da carreira política como prior em Florença. Só que essa ascensão acabou preparando o cenário perfeito para a queda dele. Em 1302, vem a condenação ao exílio, e ele acabou morrendo em 1321, em Ravenna, sem nunca mais conseguir pisar na sua amada terra natal. Parte 2. Política e exílio. A palavra exílio é, literalmente, a chave que destranca todo o significado do inferno. A gente precisa focar agora na loucura que era a política em Florença no século XIV, porque foram exatamente essas batalhas reais que esculpiram a geografia do submundo criado pelo Dante. Florença era uma cidade brutalmente dividida entre duas facções rivais, os brancos e os negros. E política na época não era só debate, era pura sobrevivência, com confrontos sangrentos rolando na rua o tempo todo. O Dante, como prior, fazia parte dos brancos. Ele até tentou manter a ordem como magistrado, chegando a exilar líderes dos dois lados para tentar pacificar a cidade. Mas, como a gente pode imaginar, essa tentativa de ser neutro não durou. Os negros se aliaram como o Papa Bonifácio VIII e o Carlos de Valois. E quando eles tomaram o controle total de Florença em 1302, a retaliação veio com força total. O Dante estava viajando numa missão diplomática, foi falsamente acusado, teve absolutamente todas as suas propriedades saqueadas e foi banido sob pena de morte. É justamente essa perda total, essa sensação absolutamente humana de ter a vida destruída num piscar de olhos que humaniza tanto o poema. Parte 3. A selva escura. Aquele banimento político, literal da vida do Dante, se transforma na mesma hora na metáfora superpoderosa do canto 1. Dá uma desacelerada aqui e imagina a cena. O poeta se vê vagando fora do caminho verdadeiro. O texto começa dizendo que, no meio da jornada da vida, ele se achou numa selva tenebrosa. Aos 35 anos, que era metade da expectativa de vida bíblica daquela época, Dante acorda perdido numa floresta escura, aterrorizante. E quando ele tenta subir uma colina onde bate o sol, o caminho é bloqueado por 3 feras assustadoras. Isso ilustra brilhantemente como funciona a alegoria medieval. As notas do próprio texto ajudam a gente a mapear isso perfeitamente. A pantera, toda ágil, representa o pecado da luxúria e, no campo político, a própria Florença. O leão, que dá pavor só de olhar, simboliza a soberba e o poder militar da França. Já a loba, faminta, encarna a avareza e representa a cúria romana. Basicamente, essas feras são os obstáculos internos e externos que travam a ascensão espiritual de qualquer ser humano.
Aí, bem na hora que o Dante já perdeu qualquer esperança de passar pela loba, surge uma figura para resgatar ele. É a sombra de Virgílio, o gigantesco poeta épico da Roma antiga que escreveu a Eneida. Só que o Virgílio ali não é só um cara da história, ele é o símbolo máximo da razão humana. Ele manda real e explica que o Dante não pode simplesmente dar a volta e contornar a loba. Para encontrar a salvação, ele vai ter que descer primeiro até as profundezas do inferno para compreender a verdadeira natureza do mal. Mas vem a pergunta: por que o Virgílio, um poeta pagão, apareceu ali para ajudar? Simples, porque ele foi enviado por Beatriz. Lembra do amor de infância do Dante que acabou falecendo? No épico, ela ganha um papel duplo super importante. É a musa imortal, claro, mas também é o grande símbolo da teologia e da graça divina. Foi a Beatriz que, cheia de compaixão lá do paraíso, desceu até o limbo para pedir para o Virgílio guiar o poeta que estava completamente perdido. E esse momento fecha o canto 1 de um jeito sublime. O Dante aceita a missão, ele se submete ao Virgílio, chamando ele de meu guia, meu senhor, meu mestre. Sob um céu estrelado que marca o começo da noite e de tudo que é desconhecido, os dois iniciam a descida. É uma transição narrativa fantástica, saindo de toda aquela confusão da selva para uma jornada superestruturada através do abismo. Parte 4. Os portões do inferno. Aqui o tom muda completamente. A luz das estrelas desaparece. No canto 3, a gente é atingido por uma atmosfera super ameaçadora e um pavor sonoro logo na entrada do submundo. Então, o ponto crucial aqui é entender qual é a natureza desse inferno. A inscrição nos portões não fala sobre malícia ou um caos desenfreado. Ela diz: a justiça moveu meu supremo fator. O submundo de Dante é uma arquitetura meticulosa, criada pela justiça divina por sabedoria e amor. É o lugar onde cada alma colhe exatamente o que semeou. O horror real não está na bagunça, mas sim na exatidão absoluta da punição eterna. Logo que eles cruzam os portões, antes mesmo de passarem pelo rio em direção ao inferno propriamente dito, o Dante dá de cara com uma paisagem sonora caótica. Num ar negro, sem estrelas, ecoam suspiros de dor, choros, lamentos tão altos que fazem ele derramar lágrimas. Esse é o vestíbulo. O mais curioso é que esse lugar não é reservado para os grandes vilões da humanidade, mas sim para as almas covardes. Aquelas pessoas que passaram a vida toda sem deixar nenhuma marca, que viveram sem infâmia nem louvor. Sabe aqueles anjos que não quiseram tomar partido lá na rebelião de Lúcifer? Eles também estão ali. São picados eternamente por moscas e vespas, correndo sem parar atrás de uma bandeira que não significa absolutamente nada. O Virgílio tem um desprezo tão profundo por essas almas neutras que a instrução que ele dá para o Dante é gélida, direta ao ponto: não curemos deles, mas olhe e passa. Ou seja, não merecem nem sequer ser mencionados. Isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para o final desta análise. Por que será que o Dante dedica um espaço tão humilhante logo de cara na entrada do submundo, justamente para quem escolheu a neutralidade? Pensa só na vida do Dante, o magistrado exilado, o cara que perdeu a casa, os bens, a cidade, tudo porque se posicionou na guerra política de Florença. Fica claro que, para ele, recusar-se a escolher um lado quando a gente está diante de um conflito moral não é se autopreservar. Ficar no muro, para Dante, é a falha máxima que um ser humano pode cometer.